Graças a paz. Eu vou falar só a primeira experiência, que a segunda eu tenho que falar com o apóstolo. A primeira experiência que eu tive hoje, né? O apóstolo, antes de a gente ir para o arrebatamento, ele tinha dado um comando para a gente fazer uma pergunta para o anjo, se ele podia responder. E quando o anjo do Senhor ele aparece para mim, eu pergunto a ele se ele podia me responder, né, algo que eu queria saber. E ele falava que eu podia perguntar. Eu perguntava para ele repetir bem assim, se ele cria que Jesus tinha vindo em carne e osso, morrido e ressuscitado. E ele falava que sim. E eu falava para ele, mas você pode responder falando para mim a mesma pergunta? E ele falava assim, posso. Ele ficou um tempo calado, irmãos. Assim eu fiquei já meio... Mas ele pegou e respondeu, né? Ele falou assim, eu creio que Jesus veio em carne e osso, morrido e ressuscitado por cada um de nós. Eu falei, amém. Eu olhava para o outro que estava do lado dele. Eu falei, você pode repetir a mesma pergunta? E ele, sim. E ele falava para mim, eu creio que Jesus veio em carne e osso e ao terceiro dia ressuscitou por cada um de nós. E ali, irmãos, eu não entro nem no céu ainda. Eu chego na frente do céu, assim, num portão, eu vejo um ser muito lindo, um anjo grande. E com esse anjo eu via uma coroa em cima da cabeça dele. Eu via uma coroa em cima da cabeça dele e eu ficava olhando aquilo. E ali, irmãos, ele tirava aquela coroa da cabeça e ele jogava para cima. Quando ele jogava para cima, eu ficava olhando. E quando ela descia, ela já descia como uma espada na mão dele. E eu ficava maravilhado de ver aquilo. Ele falava assim, eu ia te mostrar algo no céu, mas eu tenho que te levar nessa guerra. Irmãos, ele me leva numa guerra lá em Uruaçu, onde eu via um demônio muito grande querendo atacar uns irmãos de lá. E ele falava assim, guerrei agora com ele. E ali, irmãos, eu entrava nessa guerra com aquele demônio, né? E a gente vencia esse demônio. E foi quando ele me trouxe para cá, para a igreja. E ele falava, você vai guerrear aqui também. Eu começava a guerrear, irmãos. Eu estava ali fora. Eu começava a guerrear com vários demônios. E ali a gente conseguia derrotar. E eu voltava novamente. E foi quando eu voltei, eu falei a experiência para o apóstolo, né? E depois o Senhor me levou de novo, aonde eu vou contar, apóstolo. Amém? Pai do Senhor Jesus a todos, amém? No momento que ministraram sobre mim, de repente tudo ficou claro, não vi nada. E demorou um pouco, desceu um anjo. E ao momento que ele desceu, ele olhou para mim e ele falou, olá, jovem. Eu falei, olá. E eu já fui logo perguntando se ele cria que Jesus veio em carne e osso, ressuscitou. E ele falou que sim, que ele cria. E aí eu lembrei que o apóstolo tinha, o que o apóstolo tinha falado pra gente, que é guerreiro, que era pra pedir se ele podia repetir. E eu falei pra ele, por gentileza, se ele poderia repetir, falando sim e repetindo, que ele cria que Jesus veio em carne e osso, ressuscitou. E aí ele repetiu, ele falou, sim, eu creio que o meu Jesus e o nosso Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou para todo aquilo que tem vida. E naquele momento ele tocou em mim. E aí a gente sumiu e eu já apareci em cima, como se fosse uma maca, numa sala toda branca.
Naquele momento eu ganhei uma armadura completa e um par de espada nova. E depois do processo de me equipar e tudinho bonitinho, foi que eu voltei. E foi isso aí. Amém, graça e paz, amados. Vou contar a minha experiência, um pouco da minha experiência que eu tive ontem pela madrugada. Bem, o Senhor primeiro ele me leva na minha experiência. E eu faço a pergunta pro anjo, e ele responde que sim, e eu perguntei a ele se ele podia me confessar assim, Jesus, se ele podia. Aí ele falava assim pra mim, sim, eu posso. Aí ele falou, mas eu creio que Jesus ele foi à terra e foi crucificado, e morreu em carne e osso e ressuscitou por vocês. Aí tá, eu falei amém. Aí de lá a gente vai na experiência. Aí chegando lá ele me mostrava a guerra que vai ser nessa campanha, que é muito forte a guerra. E me mostrava muitas outras coisas, mano. Me mostrava o preço que a gente paga, vale a pena sim o preço que a gente paga para buscar santificação ao Senhor. E começar a me mostrar que vale a pena sim se santificar cada vez mais. Aí o Senhor me leva ao céu. E lá eu converso com Miriam. Aí assim, esses dias eu tô indo muito falar com ela e ela é uma pessoa muito gentil, muito assim, pelo que eu converso com ela. Eu acho que na minha experiência que eu tive, a gente conversa muito, muito mesmo. E aí nessa agora eu fui e ela falou que ia me contar um pouco da história dela. E falava pra mim a história dela, sabe, amadas? Contava pra mim que ela ficou leprosa. Mesmo estando certo, ela ficou leprosa. E eu falei bem assim, mas por que a senhora ficou leprosa mesmo dando certo? Ela falou bem assim, ela começou a me contar que é porque a gente nunca deve falar mal de um ungido do Senhor, mesmo estando certo ou errado. Aí eu falei bem assim, sim, eu entendi. Ela falou, mesmo tu estando certo, tu nunca fale mal. Sim, você tem o direito todo de ir lá falar, sabe, assim, falar o que tá errado, mas de ficar falando mal para as outras pessoas, isso não é certo. Aí ela falou exemplo, as pessoas que falam mal de vocês do canal. Mesmo vocês estando errado, mesmo vocês estando errado, eles deviam chegar com vocês, com os apóstolos, e falar, não ir para uma rede social e publicar nada. Porque isso é bíblico. Ninguém deve falar mal do ungido do Senhor. Ela falava para mim, começava a falar, ela me deu um conselho para mim, mesmo estando certo. Não, não quer, assim, sim falar o que tá errado, mas não falar mal para as outras pessoas. Entendeu? E ela começou a me dar muito exemplo, amado. Aí ela falou bem assim pra mim, glória a Deus que eu vim pra glória. E começou a me dar muitos conselhos, nós conversamos muito. Aí ela falou bem assim, agora eu vou ter que ir, mas o Todo-Poderoso quer falar com você. Quer dizer, não é eu. Sim, foi Todo-Poderoso, ela falou pra mim. Aí ela se retirava e vinha, aí ele me dava um abraço. O Senhor, eu não vi o rosto dele, ele brilhava assim, sabe? Mas a luz era uma coisa bem ruim, não conseguia ver. Aí ele me abraçava e eu começava a falar palavras com carinho, sabe? Falar que ele se orgulha de mim, que não é pra mim desistir fácil. Que tudo que ele ia fazer, tudo que eu vou enfrentar, ia ser pro meu bem. Sabe, amados? Então eu entendi aquilo que tudo que acontecer vai ser onde eu aprendi lá no futuro,
que vai acontecer com a gente lá no futuro pra gente aprender, pra gente não cometer o mesmo erro. E tipo assim, eu vim feliz do céu, e muito feliz. E foi essas partes assim que eu posso contar, amém? Essa foi a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com um versículo que está lá em Judas, capítulo 1, versículo 10, 11, 12 e diante, que diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apresentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que expõem as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Aleluia. Amém, amados irmãos. Os irmãos acabaram de ouvir aí a experiência dos irmãos e o foco dessa experiência principal. É lindo, achei isso, os anjos professando, como está lá em 1 João capítulo 4, se eu não me engano, que diz lá que todo espírito que professa que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus. Eu já falei para os irmãos que não precisa os anjos repetir, só ele dizer que sim ou que não, na hora que os irmãos perguntaram já é o suficiente, que é como um tribunal, quando a pessoa diz, você promete falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, então sim ou não, a pessoa responde, que passar disso vem do maligno. Então, mas neste dia, eu pedi para os irmãos fazerem isso, porque, irmãos, muitos na internet, muitos se tem falando sobre arrebatamento, sobre sonho, sobre visão, e Jesus me disse aquilo, e Jesus me mostrou aquilo, irmãos. Aí essas pessoas começam a julgar, começam a criticar, arrebatamento dos outros, visão dos outros, como se fossem expert no assunto, como se conhecessem o céu, como se conhecessem a mente do Senhor. Como diz a palavra de Deus lá, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem pode dominá-lo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, 9 em diante. Então, irmãos, as pessoas elas fazem isso, sabe, como se as coisas tivessem que ser, do jeito delas, que se não for, não é de Deus, irmãos. E aí a pessoa vai, tem um sonho, tem uma revelação, algo assim, um achismo, e já coloca como se fosse de Deus, e aí usa isso para julgar, para criticar, sabe, irmãos, E eu não sei, mas para ter arrebatamento tem que ter um tempo de jejum, tem que orar muito. Irmãos, entendam, irmãos, nós aqui da Shalom, todo dia, toda noite nós estamos orando, todos os dias jejuando, não todos os dias, claro, às vezes sim, mas nós jejuamos constantemente por semana, sabe, irmãos? É oração todas as noites, é clamor, a oração aqui, o clamor é alto, irmãos, e é arrebatamento todo dia, apóstolo, todo dia, Senhor, tem descortinado o reino espiritual, entenda, irmão, nós não estamos com isso há uma semana, há 2 dias, nós estamos com isso desde janeiro, buscando, clamando intensamente, e muitos têm se levantado, muitas pessoas, que outrora até eram usadas por Deus, mas agora tem deixado a soberba, o orgulho, a inveja, não sei, entrar no coração, e aí tem perdido o foco, tem blasfemado contra o Espírito Santo. Você vê, muito se tem falado isso, na internet, não é isso, apóstola? Sim, nós, assim, quando o apóstolo ele deu esse comando novo aos irmãos que são arrebatados, foi exatamente por essa preocupação que nós temos. Nós temos um temor tão grande de Deus, irmãos, que longe de mim que passe algo para as pessoas que não seja Deus que tenha falado. E quando Deus ele derramou esse dom, esse mistério aí de arrebatamento, de sinais e prodígios na nossa igreja, por várias vezes eu me senti muito pequena. E eu dizia, poxa, eu sei que tem pessoas que pagam preço, Senhor.
né? E eu disse, por que o Senhor nos escolheu? E de tanto eu perguntar, o Senhor tem falado. A humildade que eu tenho de reconhecer erros, de recomeçar, de obedecer a Deus quando Deus reprova algo, né? Inclusive, quando as pessoas fazem essa pergunta ao Senhor, né, aos anjos, se os anjos professam, houve uma situação em que um irmão, quando fez a pergunta, os demônios já pegaram ele, engaiolaram ele, né, apóstolo? De imediatamente, porque demônio nunca vai confessar ao Senhor, né? Nunca vai confessar que ele veio em carne, que ele morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Só quem faz isso é quem tem a essência do Senhor. Só um Espírito que vem de Deus, né? Só o Espírito que vem de Deus que pode professar isso. Então as pessoas, elas especulam tantas coisas, enquanto o reino de Deus, ele é movido, ele é discernido pelo Espírito. Então eu tenho que andar no Espírito, eu tenho que andar como Cristo andava, né, apóstolo, para discernir as coisas do alto. E eu fico feliz pelo respaldo do Senhor, né, porque desde janeiro para cá Deus mudou a história da nossa igreja. E eu fico feliz porque o Senhor tem nos guardado, nos poupado, né, apóstolo, de enganos, de embaraço, né, de cair nas mãos de Satanás, né. Então é uma experiência muito linda que os irmãos tiveram, aonde vem o respaldo da parte de Deus. A gente tem essa preocupação, né, de constar Deus, de fazer uma triagem. Eu tenho várias experiências de arrebatamento, várias revelações, mas eu faço prova de Deus, irmãos, mesmo eu sabendo a minha intimidade, a minha fidelidade, a minha vida de comunhão com o Senhor, mas eu faço prova de Deus. E eu só passo depois que Deus testifica de várias maneiras comigo. Por quê, irmãos? Porque quem é espiritual tem temor de Deus, né, apóstolo? Tem temor. Amém, irmãos. Então, eu digo a você, né, cuidado, irmãos, ao criticar alguém, por mais que seja um falso profeta, né, por mais que seja ou aquele falso profeta, naquele momento ali está passando por um momento embaraçoso, por um momento errado, né? Interessante a experiência aí da irmã Lili, né, da jovem de 14 anos. Ela falou para Miriam, né? Miriam contou para ela, né, que quando a Miriam ficou leprosa, né, se você vê lá o texto lá, Miriam e Arão, que criticaram Moisés, estavam certo. Moisés, ele teve um tempo que ele estava errado, né? Miriam criticou, mas o que aconteceu? Ficou leprosa. E Arão, né, pegou uma chamada, né, pegou uma palavra dura do Senhor. Então, irmãos, o ideal, o certo é ficarmos calados, né, e só buscar o Senhor, não julgar ninguém, não julgar a pessoa. Amém? A palavra de Deus fala para nós julgarmos a profecia. Está escrito lá. Amém, queridos? Mas se você não tem o dom de discernimento, se você realmente, sabe, não é aquele dom de discernimento que os outros têm. Jesus me disse, Jesus me mostrou isso e aquilo, como tem muitos que falam, né? Quem tem o dom de discernimento fala, né, coisas e não expõe as coisas, né? Fala diretamente para a pessoa, mostra diretamente a situação. Amém? Foi porque foi para isso que Deus nos chamou. Então, irmãos, que possamos estar atentos como atalaias nesses últimos dias, porque está vindo tempos difíceis sobre a terra e temos que estar vigilantes e preparados para tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por essas experiências, Pai, por cada vida, Pai, que chegou até aqui nesse momento da oração. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar a Tua graça. Como diz o Teu servo, o Senhor Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele fala: bom é aguardar no Senhor, a salvação no Senhor, e isso em silêncio. Aleluia. Então, meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, nos dar graça, sabedoria, até no falar, para que não possamos pecar com a língua, Senhor, porque a língua é um instrumento, Senhor, como a Tua própria palavra diz, Senhor, Deus perigoso, Pai querido, Pai amado. Então nos ajuda a controlar a nossa língua, nos ajuda a refrear, Pai, Senhor, aquilo que falamos e até aquilo que pensamos, Senhor, para que possamos achar graça diante de Ti e assim continuar andando na porta estreita, Pai. Abençoa Teus servos, Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do